Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Simone Souza Urbano, sou professora e enfermeira. E no vídeo de hoje, na aula de hoje, nós vamos falar sobre primeiros socorros. Eu vou estar fazendo uma sequência de vídeos, também relacionados a primeiros socorros. E aí eu vou fazendo em partes. A gente vai começar pela primeira parte, que é mais essa introdução, a gente entender essa questão aí, qual é o objetivo, como é que a gente faz essa avaliação da cena, como é que acontece. Bom, a gente sabe que primeiros socorros, ele faz a diferença na vida de todo mundo. Só da pessoa ter uma noção de reconhecer que existe uma situação de risco ou que existe uma vítima ali correndo risco de vida, e essa pessoa precisa pelo menos observar e ligar para um serviço de emergência, isso já adianta muito, porque você consegue correr contra o tempo, você consegue ajudar essa pessoa de uma certa forma. Então, sim, o básico do primeiro socorro, dos primeiros socorros, até você fazer um RCP, você pode salvar vidas, você pode fazer a diferença na vida dessas pessoas e, claro, você pode ter um crescimento profissional, uma experiência muito profunda. Então, é importantíssimo, é necessário. Eu acredito que primeiros socorros deveria ser ofertado desde o ensino fundamental, né? É importante ter essa atualização dentro de empresas, dentro do ambiente hospitalar também, né? Atualizações sobre RCP de qualidade, que vocês vão ver mais para frente, para poder manter as pessoas atualizadas e sabendo discernir riscos, sabendo o que fazer em caso de acidentes, desde que seja atendimento básico até o atendimento a gente precisa fazer algumas manobras ou procedimentos. O que é primeiros socorros? São esses cuidados iniciais que devem ser prestados a uma pessoa em uma situação de risco, não importa o local, tá? Vítimas de acidentes automobilísticos, mal súbito, engasgo, vítimas de arma branca, desmaio, enfim. Qualquer coisa que coloque em perigo o estado físico daquela pessoa, a gente vai trazer os primeiros socorros no intuito de manter as funções vitais, ou seja, manter ela viva, evitar complicações e, claro, esse tempo ouro enquanto o socorro chega, aplicando sempre medidas e procedimentos até a chegada dessa assistência qualificada. É aquele pensamento, né, galera? É melhor saber primeiros socorros e nunca necessitar do que um dia passar por uma situação em que eu veja uma situação, eu precisar e não souber fazer nada. Então, é aquilo, é melhor a gente saber e não precisar do que acontecer e a gente ficar ali naquela situação. Cara, o que eu vou fazer? E agora? O meu amigo tá ali, tá infartando. O que eu faço? Ai, acabou de acontecer um acidente na minha frente. A vítima tá lá. O que eu vou fazer? Então, é esse despertar aí, essa importância, né, preventiva de primeiros socorros aí na vida de todas as pessoas. A gente pega uma ordem, né, cronológica das coisas, do mundo. Os primeiros socorros, eles são presentes, eles já têm essa necessidade, né, na sociedade humana desde os primórdios, desde antes da Grécia Antiga. Na Grécia Antiga, nós já tínhamos pensadores que já sabiam da importância de um atendimento imediato em determinadas situações. Em Roma, nas grandes guerras, tinha transporte desses guerreiros, né, que ficavam feridos em campos até hospitais de guerra, né, hospitais de batalha, hospitais de campo. Na época da industrialização, o aumento, né, das pessoas para a cidade, os números de acidentes aumentaram, então houve essa necessidade de readaptação, de reestruturação das cidades, garantindo hospitais de melhores qualidades, garantindo um atendimento e transporte dessas vítimas. E hoje a gente sabe que, pelo menos aqui no Brasil, existem várias políticas
aonde a gente, através de leis, a gente consegue garantir esse atendimento imediato à população, como nós temos aí o SAMU tem várias frentes de atendimento, helicóptero, moto, ambulância especializada, que garante aí esse atendimento pré-hospitalar de qualidade e esse transporte hospitalar garantindo aí, dando aí, né, chance, sobrevida para as vítimas. Como nem tudo são flores nessa vida, né? Em situação de emergência, a gente deve estar sempre atentos a processo, tá? Porque a partir do momento que a gente assume prestar o socorro, prestar o atendimento para uma pessoa, a gente assume uma responsabilidade muito grande. Por quê? A vítima, ela tem direito à recusa de socorro. E o indivíduo, o cidadão, ele também não é obrigado a prestar socorro. Porém, caso você assuma essa posição de socorrer a vítima, você deve ficar pelo menos do lado dela até ser substituído por especialista. Polícia, bombeiro, SAMU, enfim, quem chegar lá com a estrutura melhor para poder dar continuidade a esse atendimento. E a gente também deve avaliar que tocar uma pessoa sem permissão pode ser considerada invasão, agressão, invasão de privacidade, e isso também pode se tornar objeto de processo. Só que cabe avaliar também, assim, é avaliado também a circunstância, a vítima, no que isso procedeu, no que aconteceu, as emoções, tudo é avaliado, tá, gente? Mas é assim, a partir do momento em que eu vejo aquela situação, me coloco no lugar para poder prestar um socorro e eu tenho uma negativa, eu também não posso virar minhas costas, simplesmente ir embora e deixar a vítima ali, aquela pessoa ali. Eu vou respeitar, eu posso sim respeitar o espaço dela e até a chegada das autoridades, de um especialista, enfim. Nós temos algumas palavrinhas que os conceitos delas caem sempre em concurso, que é consentimento, negligência e abandono, tá? O consentimento é quando socorrista, eu observo aquilo, chego perto, me aproximo. E aí, o que eu devo fazer? Eu devo me identificar. Me identifico e peço, caso essa vítima esteja lúcida, orientada, acordada, enfim, eu peço o consentimento dela para poder tocar, poder encostar nela, né? Essa permissão, ela pode fazer através de gestos, balançar a cabeça, ela pode falar verbalmente, mas eu preciso disso para poder, eu preciso mexer, preciso tirar ela dali, enfim. Agora vamos supor que, professor, e se for uma criança? A criança não dá, a gente deve sim ter o consentimento dos pais, se tiverem, né, ali, acordado, enfim. Mas eu nunca vou deixar de prestar socorro por conta de consentimento, tá, gente? Negligência. Negligência é aquela falta de cuidado da omissão voluntária. Ou seja, eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu não tô nem aí para o que pode causar, então eu vou fazer de qualquer jeito. Então, assim, eu tenho a vítima tá ali no chão, eu preciso fazer de tudo para que não cause mais acidentes, mas só que eu não presto atenção e é onde eu tenho risco de ocasionar mais acidentes, tá? Então isso é negligência, é a falta do cuidado, isso aí dá um processo, um problema danado. Outra palavrinha aí, abandono, deixar a vítima para trás, isso é crime. Isso você pode pegar de 6 meses a 1 ano de cadeia, fora os outros processos que você pode receber. Então, se você iniciou, se você parou, você tem que ficar ali até o final. A omissão de socorro aqui no Brasil, ela tem um decreto de lei, né, Código Penal 2.848, de 7 de setembro de 1940, artigo 135, ele diz que deixar de prestar assistência quando possível fazê-lo sem risco pessoal,
a criança abandonada ou extraviada ou a pessoa inválida ou ferida ao desamparo ou em grave e iminente perigo ou não pedir, nesses casos, o socorro da autoridade pública, você pode, ter uma pena de detenção de 6 meses a 1 ano ou multa. A pena ela é aumentada de metade se da omissão acontecer qualquer outro tipo de lesão corporal, de natureza grave, triplicada ou resultado em morte. Então, se na sua omissão essa vítima ela sofrer outras sequelas, outras lesões corporais, ser afetada de outras maneiras, quanto mais grave for, maior será a pena e multa que você terá que pagar e ser aplicada aí durante aí sua estadia na cadeia. Então, galera, o que não fazer em caso de primeiros socorros? Abandonar a vítima, omitir socorro sob pretexto de não testemunhar nada, remover as vítimas presas nas ferragens, isso nunca, jamais. Tumultuar o local de acidente, não sei o que, não pode, tá? Massagens cardíacas sem necessidade, a pessoa está acordada, a vítima está acordada, ela está respondendo, ou você está sentindo o pulso nela, você está vendo que tem respiração, você não pode aplicar. E ter contato direto com fluidos, sangue, mucosas, vômitos, porque isso é uma questão também de risco biológico, tá? Então, não fazer nenhuma dessas coisas. O que fazer? Manter a calma, afastar curiosos. Quando se aproximar, ter certeza que você está protegido, tá? Principalmente, é um acidente de carro, a via é muito movimentada, bora sinalizar para a gente evitar de ser atropelado e causar mais acidentes. Fazer uma barreira com o seu carro, se for necessário. E sempre, em primeiro lugar, chamar uma ambulância. Gente, 3 objetivos, os objetivos principais dos primeiros socorros: preservar a vida de uma pessoa, manter ela viva, claro, sempre, reduzir sofrimento e proporcionar um transporte adequado. A gente entra em 2 conceitos: urgência e emergência. Urgência é quando acontecem situações de agravo à saúde, mas que eu não tenho um potencial iminente de risco de morte, tá? Esse potencial ele pode aparecer? Sim, mas naquele momento não, tá? Exemplo, fraturas não expostas, crises hipertensivas, cólicas renais. Eu vou ter um risco iminente de morte naquele momento? Não, mas se eu não fizer nada, eu vou ter. Isso é uma urgência. Já na emergência, eu tenho um risco iminente de morte. Eu tenho é quando a vítima ela apresenta situações de agravo à saúde que vai implicar em um sofrimento intenso e risco iminente de morte. Nesses casos, eu preciso de atendimento imediato, eu não posso perder tempo. Exemplo, fraturas expostas, choque, hemorragia grave, parada cardiorrespiratória, choque anafilático e por aí vai. Nós temos que tomar muito cuidado. Às vezes, no momento de acidente, que a gente quer ajudar, a gente quer salvar a vida das pessoas, a gente acaba colocando a nossa vida em risco. Só que, em primeiros socorros, a nossa vida não pode ficar em risco. Quem está se mobilizando para poder ajudar não pode ter a vida em risco, porque a gente precisa preservar já a vida daquelas vítimas que estão em risco. Então, a gente vai entrar num conceito agora de infecção e contaminação. Por quê? Às vezes, o local não é preparado, aí você vai lá e coloca sua mão naquele fluido, você coloca a mão naquele sangue. A gente passa por um risco de contaminação seríssimo, porque nós não sabemos a procedência da outra pessoa, nós não sabemos se essa pessoa tem algo que possa passar ou não, tá? Então, o risco de contaminação e de infecção, ele vai estar em todos os lugares. Ela pode acontecer por diversas formas, através de agentes externos, podendo afetar a saúde das pessoas e também o meio ambiente. E vale se lembrar que as mãos
é a principal via de transmissão de contaminação, através do contato direto ou indireto, tá? E aí, a gente entra num ponto muito importante. Higienização das mãos. Gente, numa hora de acidente, procura sacola, procura qualquer coisa que possa proteger você dos fluidos corporais daquela outra pessoa, tá? E sempre, 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 higienização das mãos. A higienização das mãos, ela vai prevenir, ela vai evitar a propagação de diversas doenças, diversos micro-organismos. Caso a gente trabalhe intra-hospitalar, hoje, nós somos as pessoas, né, do SAMU, enfim, EPI, tá? Luvas indispensáveis. O que a gente precisa pensar aqui? Segurança em primeiro lugar. A gente tem que lembrar que para micro-organismo, uma porta de entrada é tudo. Então é necessário ter uma porta de entrada para que o micro-organismo tenha acesso ao hospedeiro e cause a infecção e cause a doença infecciosa. Mas também, gente, isso aí é orientação geral, né, galera? Manter vacina, calendário de vacina completo, estar atento aos cuidados de precaução. Caso aconteça algum acidente durante esse procedimento, a gente deve comunicar imediatamente, tá? Então, assim, se você entrou em contato com o sangue da vítima, lave bem o local com água corrente e comunique o serviço de emergência. Até porque você tem que fazer a profilaxia, você precisa se proteger. Em primeiros socorros, a gente pode se deparar... Primeiros socorros são situações da vida, né? Então, a gente tem que se preparar para diversos tipos de acidentes. Queimadura, sangramento pelo nariz, intoxicação ou envenenamento, choque elétrico, asfixia, mordida, queda, automobilístico, de carro ou moto, cortes, fraturas, luxação, contusão, hemorragia, choque, convulsão, AVE, IAM, que é infarto agudo do miocárdio, síncope, crise hiperglicêmica, crise hipertensiva, tudo isso são situações que muitas das vezes a gente pode aplicar primeiros socorros. Ponto. Avaliação da cena. Sinalizar o local, observar tudo, como é que está aquele local ali, sinalizar para que não ocorram novos acidentes e também que a galera não tumultue ali. Obter o máximo de informações possíveis sobre o que aconteceu para você entender e também saber o que você vai fazer ali. Identificar pessoas que possam te ajudar. Não queira bancar o super-homem, tá? Não queira bancar Dr. House, Grey's Anatomy. Não, nós precisamos de pessoas. Então, se você sabe que tem pessoas ali, você está identificando, né? Que tem pessoas ali que tem um senso normal, que consegue, né, te ajudar. Às vezes tem um médico, um enfermeiro, um profissional de saúde ali também no meio da população que possa identificar, show, te chama, tá? E observar sempre os perigos existentes. Primeira coisa, então, ligar para o SAMU, serviço de emergência. Manter a calma, afastar os curiosos. Observar se há perigos e eliminar esses perigos. Pedir ajuda de outras pessoas, tranquilizar o acidentado, se apresentar e fazer essa avaliação primária. Depois que eu identifiquei tudo, eu vou direcionar o atendimento inicial para a vítima. Vou avaliar a cena, vou observar o nível de consciência da vítima. Ela está respondendo? Ela está falando? Ah, sim. Ah, não. Ela tá falando o quê? Ela tá lúcida, orientada, tá falando coisa com coisa, você fala com ela, ela não responde, vamos identificar. Pedido de ajuda, mas sempre em primeiro lugar a gente vai fazer o quê? Ligar pro serviço de emergência SAMU. Enquanto a gente espera o socorro, a gente vai fazer uma avaliação primária dos sinais vitais, para a gente poder entender se ela tá deteriorando ou não. Então, primeiro eu vou identificar se existem lesões exsanguinantes. Depois eu vou saber se a via aérea dela está desobstruída.
se tem presença de respiração, se tem presença de circulação, se tem pulso e se eu tenho alguma alteração neurológica. Então, esse é o meu XABCD. X de presença de hemorragia, tá? Se eu tenho presença de sangramento, eu devo conter. Se durante essa avaliação a vítima apresentar ausência de movimentos respiratórios ou de batimentos cardíacos, a gente deve iniciar a massagem cardiorrespiratória urgente, na hora. Por quê, professora? Para a gente ter a recuperação desses sinais vitais imediatamente. Cada segundo conta. Galera, essa ordem que eu passei para vocês, X, A, B, C, D, E, ele é um mnemônico que ele vai padronizar o atendimento inicial ao paciente politraumatizado, tá? Ele vai definir prioridades na abordagem do trauma. Isso faz com que a gente priorize o atendimento e a gente padronize o atendimento, tá? É uma forma rápida e fácil de colocar em prática e memorizar. E deve ser seguido em todos os pacientes de politrauma. Então, X, lesão exossanguinante. Exsanguinante. Existe sangramento? Existe sangramento ativo? Bora controlar. A, responsividade. B, abertura das vias aéreas. C, ventilação. D, desfibrilação. O suporte básico de vida vai ser esse conjunto de medidas que vai orientar até a chegada do socorro. Caso eu tenha uma parada cardiorrespiratória, eu preciso acionar o SAMU, ou se eu já acionei, eu preciso dar o início imediato ao RCP, que é essa reanimação cardiopulmonar, até a chegada do SAMU. Eu só não vou aplicar o RCP quando eu tiver uma cena insegura, vítima carbonizada ou decapitada e pessoas que apresentam consciência preservada. Galera, para a nossa aula de hoje é só isso. Foi só um resumo, tá? De primeiros socorros, com alguns pontos chaves. Eu vou deixar aqui situações e imagens de primeiros socorros que dá pra gente trabalhar, que dá para vocês memorizarem, beleza? Até lá, boa aula, bom dia, boa tarde, boa noite para todos e nós se vemos aí nas próximas aulas, nos próximos vídeos. Vamos manter o foco, galera. Não deixa de estudar, não. Não deixa de seguir o seu objetivo, não. Porque a nossa profissão é uma profissão que requer muita atualização e conhecimento. É isso, gente. Beijo.